Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp. Neste momento de pandemia e isolamento social, estamos realizando entrevistas com gestores da universidade para apresentar as ações realizadas em meio ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Aqui com a gente hoje o professor Ney Lenk, coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Universidade, e o Carlos Coletti, que é analista de redes da reitoria. Professor Ney, Carlos, muito obrigada pela participação aqui no Gestão Unesp. Bom, muito obrigado, Maíra, pelo convite. Uma bela oportunidade para nós apresentarmos um pouco, né, o contexto e as ações que a gente tomou para combater a pandemia, né. Parabenizar mais uma vez vocês por esse trabalho que tem feito, né, nos apoiando no sentido de divulgar o que tem sido feito, né. E, bom, passo a palavra para o Carlos. Olá, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E é muito bom poder passar um pouco para vocês das ações que a gente tem tomado durante essa pandemia. Nessa gestão, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação ela foi constituída, antes ela era uma assessoria de informática. Eu gostaria que vocês falassem um pouco qual o impacto de pensar essa transformação para a área de TI, ainda mais no cenário da pandemia do novo coronavírus. Na verdade, a gente tinha uma situação que era estranha no final das contas. A gente tinha a TI na Unesp era uma assessoria, né? E a única coisa que não fazíamos é assessorar, a gente fazia as coisas, né? Então, uma coordenadoria é alguma coisa que efetiva ações, né? E uma assessoria é alguém que assessora. Então, assim, no que concerne, por exemplo, a Jota, por exemplo, a assessoria jurídica, ela assessora a universidade no que concerne a parte jurídica. Nós não, nossa atuação é bem diferente disso, né? A gente realmente tem um papel executivo muito importante, no final das contas, e cada vez mais inserido, né? A gente avalia que hoje, né, a universidade, ela é quase toda virtual, né? No dia de hoje, tirando alguns poucos setores, né, a gente permanece uma universidade, permanece integrado pelas ferramentas de TI, né? As ferramentas de TI, elas perpassam tudo, né, no final das contas, né? Tanto essa reunião que a gente está tendo aqui, como a maior parte das operações da universidade, elas ou viraram sistemas, e elas estão totalmente formalizadas, né, ou elas seguem com um trâmite um pouco mais fluido, né, via processos ou coisas desse tipo, que também, de alguma maneira, passam pela área de TI. Antes da pandemia, né, a gente tinha uma expressão que é bastante comum na área, né, de pessoas que atuam na parte de TI empresarial, digamos assim, que é a ideia de transformação digital. Então, havia uma percepção clara, né, que o mundo estava passando por uma transformação muito rápida, outra a palavra que se dizia, né, muito rápida, com aumento de uso de tecnologia, a área de informação, ela tinha passado, tecnologia de informação ela tinha virado estratégica na maior parte das corporações. Esse era o quadro que a gente tinha antes da pandemia. Durante a pandemia, isso acelerou muito, né? Então, foi quase um movimento disruptivo, né? E no final das contas, a conclusão que a gente pode tirar em larga escala é que as restrições que haviam eram muito mais culturais do que técnicas, né? Então, por exemplo, há anos a gente poderia fazer a reunião de CO à distância. Tá? Eu, pessoalmente, acho que é um grande avanço, né? Tem posições contrárias, né? Mas eu acho que a reunião de CO à distância é um grande avanço, porque é muito consumo de tempo, né? E tempo muito importante, né? São pessoas que tomam decisões e tal, que elas gastam um tempo descomunal em deslocamento. Né? E podia ter sido feito à distância já há muito tempo, poderia ter sido viabilizado isso, e durante a pandemia se tornou possível, né? E o que acabava sempre acontecendo é que as pessoas falavam assim, e se, né? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Aí não vai dar para resolver. Aí a reunião foi feita, né, a gente consegue integrar quase 200 pessoas aí, e a reunião funciona. Tá? Funciona. A gente conseguiu adaptar o processo de votação, o Carlos participou disso ativamente, que era um problema, a gente quebrou a cabeça nisso, nos estressamos com essa história durante meses, e no final das contas foi resolvido. Eu acho que quando as pessoas voltarem, elas vão sentir saudade da reunião à distância. Porque tem uma série de ferramentas que ficaram mais ágeis, melhoraram, né? O fluxo da reunião melhorou, no final das contas, né?
Então, é essa visão que eu tenho, né? A gente teve um processo muito rápido de ruptura aí, quase, né? Parece uma ruptura, de usar essas ferramentas, né? E eu acho que, no cômputo geral, elas melhoraram a nossa vida. Tá? Então, o teletrabalho, por exemplo, é uma coisa que provavelmente vai ser incorporado, né? Em várias corporações, e na Unesp também, eu acho que vai ser incorporado. O impacto no ensino também, eu acho que ele é positivo. Né? Não sei se os alunos vão querer voltar a ter aula presencial, como eles tinham antes, porque as vantagens que eles têm tendo aula à distância é considerável para eles, né? Porque antes eles eram obrigados a assistir a aula num determinado horário, num determinado momento. Se por uma razão qualquer eles não queriam assistir a aula, não podiam ir na aula, eles perdiam o conteúdo. Agora o conteúdo está lá, armazenado. É óbvio que a gente tem muito que melhorar, né? É óbvio que as aulas são enfadonhas, a gente não está treinado para fazer conteúdo realmente dinâmico, mas, assim, é uma grande... Eu acho que é uma coisa muito positiva. Né? Então, eu vejo que, no final das contas, a pandemia para a nossa área, ela foi muito... trouxe muitas oportunidades, tá? No final das contas, é isso, né? Claro que, com isso, eu não quero tirar o lado trágico da situação como um todo, né? As novas dificuldades que a gente tem que ultrapassar, mas na nossa área, várias coisas que a gente sabia que eram possíveis, né, se tornaram realidade. Tá? Então, eu acho que para mim foi muito marcante. Vou passar a palavra para o Carlos falar um pouco, né, Carlos? Do ponto de vista da rede, da infraestrutura computacional, foi um desafio gigante. Então, a gente passou de um dia, todo mundo dentro dos campos, trabalhando dentro das suas salas, para, de repente, tá todo mundo em casa. Peraí, mas a gente tem uma das melhores redes do Brasil, com links super bem preparados e aguenta muita coisa, aguenta muito tráfego. São 60 mil usuários que diariamente estão utilizando os computadores e trafegando dados dentro da UnespNet, e, de repente, essas 60 mil pessoas não estavam mais lá dentro. Então, como que seria isso? Essa mudança de um dia para o outro, a gente mal teve tempo de se preparar. Claro que, como profissionais de tecnologia, nós tínhamos essa percepção do que poderia acontecer. Nós sabíamos, de algum jeito, que lá no fundo daria certo. Só que ninguém sabia exatamente como seria. Ninguém sabia exatamente se as pessoas se adaptariam e como seria esse processo de adaptação muito rápido. Então, era uma certa tensão, né, no nosso grupo, principalmente de infraestrutura e computacional e de comunicações, né? Então a gente tinha já as ferramentas preparadas, só que ninguém sabia ao certo como as pessoas reagiriam a hora que elas passassem de um lado, que era de dentro do campus, para o outro lado, que era trabalhar a partir das suas casas, né? Então, até fizemos várias prospecções e tal, do que a gente precisaria preparar, só que, assim, em certos assuntos a gente até superdimensionou, a gente falou, a gente não sabe se vai ter tanta demanda de um determinado serviço, por exemplo, a VPN. Era um serviço que era utilizado por 20, 30 pessoas por dia, de repente passou a ter 300 pessoas, de um dia para outro. Então a gente foi superdimensionando algumas coisas, deixando ali guardado se fosse necessário utilizar. Algumas coisas a gente precisou e outras coisas a gente viu que, bom, realmente a demanda bateu aqui, daqui ela não sobe, a gente pode se preparar e deixar isso aqui que a gente deixou já correto para todo mundo e não precisamos nos preparar mais em ampliação, né? Já outros serviços a gente viu que superou em muito a nossa expectativa, que são, o caso das reuniões virtuais, né, do Google Meet que a gente tem usado. Isso foi um boom, vamos dizer assim, na universidade. Quando eu entrei na Unesp, eu fui contratado para um trabalho de videoconferência, na época do Pedagogia Cidadã. E já era para videoconferência, a gente usava bastante, a gente sempre teve, desde que eu entrei na Unesp, eu acompanhei de perto essa mudança da videoconferência, tanto das tecnologias quanto do uso das pessoas, e a gente percebia que existia uma certa resistência, bastante resistência, inclusive, por parte de algumas pessoas, né,
no sentido de, poxa, mas será que vai dar certo? Será que uma reunião presencial não é melhor? Será que tem coisa que você tem que falar presencialmente, tem coisa que não dá para falar numa reunião olhando para uma tela de um computador, né? E aí eu acompanhei de perto essa mudança e, de repente, não tinha mais será, né? De repente é agora, é o momento. É agora que tem que dar certo. Não tem outra alternativa. Então, é isso que a gente vai ter que usar. E eu acho que as pessoas se deram muito bem. Eu acho que a comunidade unespiana aceitou muito bem isso e começou a utilizar como incorporando isso no teu dia a dia mesmo. Eu acho que isso foi muito positivo. Nesse processo de incorporação, a Unesp tem uma parceria com o Google, que foi implantada nessa gestão, e essa parceria possibilita o acesso a diferentes ferramentas, né, do G Suite, que tem favorecido esse mecanismo de trabalho remoto e também de ensino remoto, como é essa entrevista que nós estamos gravando pelo Google Meet. Gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, de como tem sido a utilização do @unesp.br. A TV Unesp, em parceria com vocês, realizou recentemente uma campanha para que sensibilizasse a comunidade para a incorporação dessa utilização e aí ter todos os benefícios que a ferramenta possibilita e nos ajuda nesse momento de isolamento e de mais ferramentas de comunicação disponíveis. O nosso entendimento, isso é um processo longo, né? Eu acho que a nossa área, muitas outras áreas da universidade, mas eu acho que a gente encampa isso muito, né? Que é aquilo que eu chamo de visão de Estado, né? A área de TI, ela tem que ter uma visão de Estado, né? Então, muito mais que fazer grandes mudanças, a gente sempre tem que trabalhar com a perspectiva de gestões de décadas no final do dia, né? Então, por que eu estou dizendo isso nesse contexto, né? Porque é meio que uma corrida de revezamento, sabe? O sujeito vai lá e te entrega o bastão, e aí tu tem que correr durante uma determinada distância aí e entregar para o próximo, né? Então, acho que é essa visão que a gente tem que ter, né? Muito mais do que repensar tudo. Então, assim, é um processo que vem ocorrendo ao longo de vários anos, né? Iniciou na gestão passada, né? O Carlos estava nesse processo ao longo de todo o tempo, em que a gente tinha muito tempo à discussão de unificação dos e-mails, tá? E isso é uma coisa que a gente discutia muito, né? Porque a gente tinha uma situação de muita assimetria, né, entre o fornecimento de e-mail. Então, por exemplo, tinha unidades que não forneciam e-mail para alunos, tinha unidades que o e-mail funcionava muito mal, tinham pessoas, muitas da nossa comunidade, se recusavam a usar qualquer e-mail institucional. Tem pessoas que não usavam e-mail, tá? Até hoje tem dificuldade para usar. E aí o que acontece, quando a gente faz essa unificação, e foi um processo um pouco engraçado isso, no final das contas, porque, ao contrário que a gente possa parecer, né, o desafio para a área de TI sempre é o peopleware, né, que a gente chama, né? Tem o hardware, o software e o peopleware, né? E a gente consegue modelar o hardware, a gente consegue entender o software razoavelmente bem, né? Tem um monte de ferramentas para lidar com essas duas coisas, mas quando vai para o peopleware, a gente nunca sabe o que o peopleware vai fazer. E o peopleware, ele é essencial para o sucesso de qualquer coisa, né? Então, nessa questão do e-mail, por exemplo, só para ter uma ideia culturalmente, na Unesp tem muitas pessoas que se referem por apelido. E o problema que causou no início foi que o cara não queria usar o nome dele, ele queria usar o apelido. Então, a gente teve que, né, usar, teve algum estresse nisso, né, até convencer a todo mundo que a gente não ia abrir exceção. Então, virtualmente todo mundo tem um e-mail que é o nome dele de alguma maneira. Tá? E isso foi muito, muito relevante, porque facilitou barbaramente a comunicação, né? Por exemplo, eu não sei teu e-mail, mas eu escrevo MAY e já aparece a complemento, então a partir daí eu já consigo trabalhar. Então, se eu tivesse usado teu apelido, né, é óbvio que teu apelido pode ser relevante para a tua comunidade, mas para mim não é relevante, né? Então a gente teve um ganho de escala aí gigante, né? Só por esse detalhe. E depois tinha o outro lado do e-mail, né, que era o arroba alguma coisa, que ninguém sabia muito bem o que era esse arroba outra coisa. Tinha o arroba reitoria, tinha o arroba não sei o quê, tinha um monte de confusão. E aí a gente teve essa ideia, se impôs esse arroba unesp.br, né, que foi uma decisão que não necessariamente é só técnica, né? A gente tinha outras soluções técnicas, e a gente optou por essa questão, por uma questão de
de dar uma visão cultural unificada para a Unesp. Tá? A Unesp ela ainda é muito multifacetada. Isso não é necessariamente ruim, é óbvio que ele não quer acabar com o sabor dos locais, mas na área de TI isso às vezes é um problema. Né? Porque se eu tenho que pensar, se eu tenho 10 configurações diferentes, eu tenho que pensar 10 soluções diferentes. Se eu tenho uma única configuração, é uma única coisa que eu tenho que fazer. E às vezes as variações não são tão importantes assim, no final do dia. Então, quando a gente unifica, a gente dá uma ideia de simplicidade, de unicidade, né? Inclusive de pertencimento, né? De pertinência institucional. O @Unesp tem esse lado simbólico, né? Que o cara não é um @ibb.unesp, né? Um @feg.unesp, é @unesp.br. E aí isso nos dá uma ideia de pertinência institucional que eu acho que é extremamente relevante no final das contas. Eu acho que isso é um marco importante dessa construção de uma identidade institucional. Tá? Então, por isso que a ideia de vocês foi muito boa, né, na divulgação, que é o você@unesp.br, que passa isso de uma maneira relativamente simples, né, essa ideia de pertinência. E que hoje é cada vez mais verdade. Né? Eu acho que o que a tecnologia vai fazer, ela vai gerar uma série de situações, algumas positivas, algumas negativas, mas ela vai poder quebrar algumas dessas barreiras que a gente tem. Né? E tem coisas que vão deixar de fazer sentido. Por exemplo, com o ensino da forma como ele está acontecendo, a gente pode ter iniciativas globais. Né? Nada impede hoje que a gente tenha disciplinas que envolvam facilmente vários campos. Por que não? Pode ser. Antes era um problema, né? Como é que eu vou fazer? O aluno vai... Imagina o seguinte, um tempo atrás, quando não tinha o @unesp.br, eu queria fazer uma reunião com os alunos. Como é que eu ia fazer? Pô, não tinha nem os e-mails do sujeito. O sujeito nem tinha e-mail na outra unidade. Ele tinha um e-mail pessoal, que eu mandava e-mail e não chegava. Agora não, está tudo integrado. Então, de alguma maneira, a tecnologia ela serviu para quebrar essas barreiras. E a gente agora tem um outro espaço mental para pensar a universidade de outra maneira. Entendeu? Claro que não cabe a TI discutir como que vai ser essa universidade. O que as pessoas vão fazer disso, né? A gente dá a oportunidade. Agora as pessoas vão começar a pensar. Então, o Brave, por exemplo. Pô, imagina, hoje, quiser fazer uma disciplina internacional, não tem nenhum impedimento técnico. Os alunos sabem usar o Meeting, a gente pode fornecer um material no Classroom, esse material pode ser em inglês, se quiser, pode ter tradução simultânea, em breve vai ser possível fazer isso, tradução simultânea, inclusive, pode legendar de forma automática, que já facilita. Então, assim, eu acho que essa parceria que a gente firmou com o Google, né, a gente tinha muita percepção do impacto que isso causaria, né? Do impacto que isso causaria, o impacto operacional, né, a maneira o modelo mental da universidade que ele ia induzir. Qual que seria esse modelo? Eu não saberia. A gente saberia que ia causar isso. E olhando em retrospectiva, é engraçado, né? Teve uma série de discussões para isso, né? No Conselho Universitário, né? Então, que se tornaram coisas históricas, né? Entre nós também, né, Carlos? Até foi engraçado, né? Como uma coisa ocorreu, né? E que começou a reunião num dia, né? Com várias resistências, e ela concluiu no outro dia, em que finalmente foi aprovado, e com muitas resistências ainda, né? Não muita resistência, mas alguma resistência, pelo menos, né? E hoje a gente vê que foi absolutamente essencial essa parceria, né? E eu acho que não necessariamente essa ideia de formulação, né, é relevante. Hoje o Google é a ferramenta que a gente usa, né? Mas eu acho que em algum momento, se tiver que pensar em outras coisas vão surgir, né? Mas de qualquer maneira, esse modelo de funcionamento de uma universidade distribuída, interligada via TI, eu acho que é perene. Né? Como que vai se dar essa ligação, como que essa universidade vai funcionar, vai variar, vai evoluir no tempo, certamente. Mas essa ideia, eu acho que ela veio para ficar. Né? E ela só vai expandir. Né? E não só nós, como a USP, como a Unicamp, né? Vai acontecer a mesma coisa, só que no caso da USP e da Unicamp, o efeito é menor que sobre nós. Né? Porque a Unicamp, basicamente,
As pessoas querem fazer uma reunião no Unicamp, elas marcam um encontro, sai todo mundo do seu prédio, 40, 50 minutos, sei lá, 30 minutos de caminhada no máximo, está todo mundo reunido numa sala, né? Nós não, né? A gente tinha que 8 horas de distância, né? Para fazer qualquer reunião presencial. Então, para nós, o impacto é muito maior, né? Muito maior, sempre. Bom, Carlos, não sei, provavelmente quer alguma coisa para complementar também. É interessante a sua fala, porque, assim, essa ferramenta, de fato, ela veio para ficar. Então, a gente vê, eu gosto sempre de trazer números, né? Como pessoa de tecnologia, gosta de números, né? E aqui na reitoria a gente trabalha num prédio de 500 pessoas, mas eu gosto de trazer a visão do todo, né? Sempre estou tentando olhar o todo, claro que eu não conheço ainda todas as unidades da Unesp, eu espero um dia poder conheço um pouco mais da metade, mas o interessante é a gente saber, a gente ver como evoluiu essa parte da adoção da tecnologia, né? Então, comentei já do começo, quando eu entrei na Unesp, que era videoconferência, era para um público bem restrito, foi se ampliando, depois, de repente, foi para as reuniões administrativas. Esse formato de sala foi o primeiro formato dessa última geração de videoconferência que a gente fez, que foi um formato de sala padronizado, né? Tem lá o logo lá no finalzinho que eu estou vendo, tem a parte da frente com o nome da unidade, com o nome da sala e tal. E aí a gente foi evoluindo. Até o momento que as pessoas começaram a perceber que até mesmo ir para a sala era um deslocamento. Então elas queriam participar a partir do computador dela, a partir da sala dela. E isso foi um movimento meio natural, né? As pessoas começaram aos poucos a não ir tanto para as salas e começar a fazer as reuniões a partir da própria sala dela, do próprio computador. E de repente agora está todo mundo na casa, né? Nas suas casas. Então, teve uma evolução grande e, trazendo aqui em números, no início de 2018, que foi quando a gente firmou o acordo com o Google, a gente tinha pouco mais de 10 mil pessoas, cadastradas na plataforma. Hoje, nós estamos com 61 mil. Então, são 61 mil usuários ativos no Google. Eu até trouxe anotei aqui para eu não cometer nenhum equívoco. Com relação a armazenamento, a gente praticamente dobrou, a gente está com 980 terabytes de armazenamento no Google, é bastante coisa. Daqui a pouco a gente bate a marca de 1 peta, que é muita coisa de dados, né? Com o Google Meet, a gente saiu de uma média de 2.000 reuniões por dia, por mês, que já é considerável, né? A gente saiu de 2.000 reuniões por mês, para vocês verem que a Unesp sempre teve um pouco essa cultura da videoconferência, para de repente a gente está fazendo 42 mil reuniões. Então, quer dizer, de 2.000 para 42 mil. Obviamente que parte dessas 42 mil, talvez aí uns 20%, seja reuniões de pessoa para pessoa. Reuniões com grupos, ainda assim são a maioria. E a gente tem essas estatísticas, a gente tem acompanhando essa evolução no início da pandemia para 12 mil reuniões, no mês seguinte 20 mil, 30 mil e agora 42 mil. Né? Ou seja, é um número que está crescendo cada vez mais e nos leva a crer que a adoção tem sido cada vez maior mesmo. E do ponto de vista das salas de aula, tem o Google Classroom, que é a plataforma de ensino virtual, né, do Google. Ele saiu de sei lá, 180, 160 aulas ativas na plataforma para hoje 3.200. Então, em quantidade de usuários nessa plataforma, a gente saiu de 300, mais ou menos num passado não tão distante, em fevereiro desse ano, de 300 para, de repente, 21 mil alunos. Quer dizer, 21 mil usuários entre docentes e alunos utilizando a plataforma. E para vocês terem mais ou menos uma ideia dessa quantidade, da quantidade de pessoas que utilizam, que têm adotado, e como foi importante esse passo em 2018. De repente, eu não me imagino como seria hoje a universidade se a gente não tivesse dado esse passo em 2018.
De fato, de verdade, eu não imagino como seria. Nem gosto de tentar imaginar também, porque eu acho que seria bem complicado, acho que seria bem difícil. A partir dessas ferramentas que já estavam à disposição, né, com a parceria do Google, a própria pandemia e a ressignificação das aulas, do trabalho, também, né, fez com que vocês se movimentassem para oferecer ferramentas a esses alunos e a esses docentes, a esses servidores. Então, em abril, vocês ofereceram o pacote Office 365 também para a comunidade, para facilitar esse trabalho e padronizar também algumas das atividades já em andamento desde março, quando nós tivemos as atividades presenciais suspensas. Então, que balanço que a gente consegue fazer, né, tanto aliando essas ferramentas, a utilização do @unesp.br, todas as funcionalidades do G Suite, agregando a esse pacote Office 365? Bom, eu acho que é importante comentar algumas coisas a respeito disso, né? E aí é uma questão, qualquer um que é gestor, né? A gente sempre tem alguns maneirismos, né? Tem algumas coisas que a gente carrega meio que para qualquer coisa que a gente faça. Né? E isso, às vezes, tem um impacto um pouco maior do que se espera, ou, sei lá. Tem coisas que são menores e outras que são maiores. Eu tenho para mim, né, como uma filosofia de trabalho, que é o seguinte: se eu não vou fazer o trabalho, não me cabe escolher qual é a ferramenta que quem vai fazer vai utilizar. E não me cabe fazer também nenhum juízo de valor, qual é a melhor ferramenta. Quem usa a ferramenta é quem deve escolher qual a ferramenta que ele vai usar. Se eu chego para ti e digo, Maíra, faz uma campanha para mim, eu te dou liberdade, em geral, para escolher qual a ferramenta tu vai usar, que câmera tu vai usar, como tu vai gravar, qual é toda essa infraestrutura que tu vai ter. E na Unesp tinha um pouco essa questão de software livre, né? E software livre era uma questão importante para nós, e foi importante durante um certo tempo, né? E no início da minha gestão, essa questão voltou com o Google, tinha certa reticência em relação ao uso da Microsoft, e isso foi uma tentativa que foi feita ao longo dos anos, né? De estimular o uso do software livre. Só que, assim, o que acabou acontecendo é que sempre esbarrou num problema. No final do dia, as pessoas, elas queriam usar a ferramenta que elas estavam acostumadas a usar, independente se a outra fosse melhor ou pior, de acordo com um outro critério. Isso nunca deu muito certo. Então, de novo, com a questão do G Suite, a gente adotou essa solução, porque até na época era a solução que havia, né, para fazer o que a gente queria, e depois veio essa oportunidade da Microsoft. Tem muitos sombreamentos entre as duas coisas, tem alguns sombreamentos. Tá? A Microsoft tem uma estratégia, a Google tem outra, e no nosso entendimento, a gente tem que oportunizar o uso das duas. Cabe ao usuário, final, escolher o que ele vai fazer. Só que eu tenho problemas, né? A gente tem problemas que tem um contingente limitado de pessoas. Então, o status do Google é mais institucional, no seguinte sentido: a gente provê suporte de forma intensa para o Google, né? E no caso da Microsoft, por enquanto, a gente viabilizou o uso, né? Mas não dá a mesma ênfase no que concerne ao suporte. Né? Até porque suporte é uma coisa que não é fácil de se criar expertise, entende? Eu tenho que pegar um monte de gente e capacitar elas, né? E elas têm que ter fluência naquela ferramenta. Isso demanda tempo, esforço. Então, assim, e não dá, muitas vezes, para fazer com duas ferramentas diferentes. Mas, então, a gente acabou focando o suporte no Google, por enquanto, pelo menos, e permitir o uso do Microsoft, né, para todo mundo. E também, lá não houve uma formalização tão clara como houve no Google. Mas é isso. E se houver surgirem outras ferramentas, né, que a gente puder ajudar, a gente também vai fazer isso, né? O Coursera, por exemplo, né, é uma outra ferramenta aí de curso à distância que também foi viabilizada. Então, sempre que a gente pode, a gente vai tentar oportunizar outras ferramentas, né? Se for possível, né? Então, assim, o uso do Microsoft, o Carlos também tem os números aí, também cresceu bastante. Né? Tem muitas pessoas que se acham mais confortáveis com a Microsoft. E o único problema da Microsoft é que, assim, nós temos uma versão gratuita, né? E elas têm algumas limitações. Tá? E as pessoas às vezes não entendem isso, que não somos nós que impomos a limitação, é a Microsoft.
Então o cara diz, eu quero fazer tal coisa. Pô, mas não deixa fazer. Bom, não deixa fazer porque é a política da Microsoft para a versão que a gente tem, né? Talvez se fosse com uma versão paga isso seria disponível, tá? Mas é uma questão de escolha. Já o Google, ele nos realmente dá uma ferramenta mais um uso mais tranquilo, digamos assim, né? Com menos features, né? Mas elas são mais universais. Caso, não sei se tem o número da Microsoft, ou se lembra. Hoje ele está a gente saiu de abril até hoje, a gente tem mais ou menos 10, 11 mil pessoas na plataforma, e eu acho que aí a palavra-chave que o professor Ney comentou é isso, é a disponibilidade da ferramenta. Se um usuário da Unesp ele se sente bem confortável e gosta das ferramentas, tanto do Google quanto da Microsoft, ele usa para aquilo que é mais adequado para aquele trabalho que ele vai desenvolver. E a nossa missão, no caso do GTIC, é disponibilizar essa ferramenta. Então, essa parte de integração, eu diria que é a outra palavra-chave, porque possibilita que as pessoas utilizem. A gente tem outros serviços na universidade que a gente disponibiliza por meio dessa integração, aí citando um pouco o próprio EduRoam, né, que é disponível no Wi-Fi de todos os campus, e também disponível no Wi-Fi de todas as universidades fora daqui de São Paulo, fora do Brasil, ou seja, no mundo todo tem disponível o EduRoam. Então, a gente disponibiliza isso via integração. A gente tem esse usuário da Unesp, que é o usuário da Central de Acesso, que é a identificação Unesp, né? Então, a gente tem essa integração com essas ferramentas. A própria Rede Café, que tem disponível vários serviços, inclusive portal CAPES, inclusive periódicos e outras tantas ferramentas que a gente conhece, que foram possíveis através dessa integração. Então, eu vejo que quanto mais a gente conseguir apoiar nesse sentido, é o caminho correto, porque disponibilizar a ferramenta para que o trabalho das pessoas seja mais eficiente, seja mais fácil para cada um, de acordo com os gostos que as pessoas têm de cada tecnologia. Essa disponibilização vai ao encontro também dos sistemas da graduação, da pós-graduação, da pesquisa, e como tem se dado suporte neste momento de teletrabalho. Parte da equipe da reitoria já voltou no início desse segundo semestre, com todas as orientações do Comitê Covid Central para o trabalho presencial, mas é importante pontuar para a comunidade que de março para cá os sistemas eles continuaram funcionando e se aprimorando por meio do trabalho da coordenadoria. Para ser bem sincero para ti, no final das contas, claro que teve algum impacto, né? É óbvio que teve algum impacto na vida das pessoas, isso, né? Porque a gente teve que trabalhar de outra forma, mas no que chega para mim, o impacto foi muito pequeno, tá? No final das contas, o impacto maior que a gente teve foi no sentido de aumentar nossa carga de trabalho para encarar o problema da pandemia, né? Resolver as questões que estão ligadas à pandemia, que propriamente é o nosso trabalho. Então, assim, todo mundo voltou para casa, as pessoas continuaram fazendo o trabalho delas, basicamente da mesma forma que faziam antes, porque a gente já funcionava em rede, né? A gente já funcionava de forma distribuída. No final do dia, o cara de TI, ele estava o tempo inteiro olhando para uma tela de computador, digitando código. O que mudou é que agora ele, no caso da reitoria, que tem muita gente de São Paulo, né, ele tem que gasta 1 hora a menos, né, ou 2 horas a menos para se deslocar, e agora ele pode usar esse tempo para trabalhar ou descansar menos. Então, assim, o meu sentimento de não medir isso explicitamente, até porque é difícil medir isso, tá? Não é trivial, porque nem sempre o desenvolvimento a gente não produz parafuso, né? Sistema não é a mesma coisa que produzir parafuso, né? Às vezes a gente trabalha um longo período e então tem resultado. Às vezes tem trabalhos que envolvem muito, muito tempo de raciocínio, né? E um trabalho muito intenso. Mas a gente já trabalhava em rede, a gente já operava dessa forma. Tem um profissional que é o Rafael, que está relacionado com o desenvolvimento de sistemas. Nós, em conjunto com ele, né, e mais o CSTI, já tinha mudado a forma de trabalhar, no final das contas, né?
A gente fez uma revolução silenciosa, né, que teve 2 pilares, no final das contas, né, do meu ponto de vista. Um foi a questão das áreas, né, as áreas demandantes definir o que elas querem, ter responsabilidade sobre o que elas querem, e cabe a nós alocar os recursos humanos. Tá? Então, a gente fez um partilhamento dessas coisas, porque antes era engraçado, né? Quem alocava os recursos humanos e quem definia as prioridades no que concernia sistemas era a área de TI. E, no meu entendimento, isso, obviamente, tem pessoas que têm uma posição contrária à minha nesse aspecto, mas eu acho que isso é um grande problema, porque não cabe à área de TI definir o que é prioritário, né, no final do dia. A gente tem uma visão, mas não é a nossa visão que conta. E com essa nova formulação, a gente mudou isso. Né? Quando eu cheguei, não foi uma iniciativa minha, mas já existia essa visão, só que a gente elevou isso, né? A gente realmente aperfeiçoou esse mecanismo, uma série de decisões internas nossas, né? E no sentido também de dar para os gestores, né? Vários gestores da universidade, a ideia de que eles eram copartícipes, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente usou. Então, antes, o gestor chegava e reclamava por que a TI não funciona. Né? Agora, eu falei assim, não, é o seguinte, tu vai definir o que tu quer. E aí, quando der certo, tu vai ganhar parte dos louros, né? Então, parte dos louros, então, o Gref, né, por exemplo, que é o nosso pró-reitor de pesquisa, né? Ele foi copartícipe do desenvolvimento do sistema de PIBIC, do SISPRO. Ele é copartícipe disso. Ele teve o trabalho dele intelectual envolvido nisso. Claro que ele não implementou código, mas ele ajudou a desenhar o sistema. Ele disse o que era relevante. Não foi eu que decidi que A, B ou C era mais relevante. Foi ele que disse, o que é mais relevante é A. Depois a gente faz B, depois a gente faz C. A equipe dele nos ajudou, a professora Célia, e a gente conseguiu integrar isso com um esforço conjunto e conseguiu chegar no resultado. O que a gente fez também, que é importante? Agora a gente trabalha com gerência de projetos, tá? Que também não é nenhuma revolução, tá? Não é nenhum ovo de Colombo, é uma coisa que está bem estabelecida, mas que não funcionava na Unesp. A Unesp, a coisa funcionava meio que de uma forma feudal, entendeu? Os desenvolvedores eram uma espécie de servos, tá? Eles serviam a um determinado sistema. Aí o sistema não tinha demanda para eles ficavam lá, parados, entendeu? Esperando o sistema ter demanda. E a gente quebrou com isso. Tá? Então, agora o que acontece? Obviamente, tem pessoas que prioritariamente atuem mais em um sistema fixo, claro que tem. É mais eficiente fazer dessa forma. Agora, a gente tem uma massa flutuante de pessoas que atuam em vários sistemas. Né? E sempre com a perspectiva de que meio sistema não serve para nada. Né? Então, assim, o que vale é um sistema inteiro, né? Um sistema de produção serve para alguma coisa. Com qualidades e defeitos serve para alguma coisa. Meio sistema não serve para nada. Então, o que acontece? A gente aloca uma equipe, bota o sistema no ar, né? Ele começa a operar, começa a integrar resultados, e aí a gente desloca a equipe, quando termina a demanda mais forte. É uma coisa bem razoável, não tem nada de genial nisso. Não era feito assim antes. Entende? E aí, qual é o resultado prático disso? Claro que isso envolve um gerenciamento, né, muito fino no que concerne as equipes. Né? Então, a gente tem que monitorar isso muito de perto. A gente monitora quem está fazendo o quê, quanto código esse cara gera, e não tem muita escapatória, entendeu? A gente está sendo monitorado. Então, se o cara parou de gerar código, se a área para de demandar, a gente desloca a pessoa, e a pessoa começa a atuar em outro lugar. E aí a gente conseguiu implementar uma série de sistemas que estavam trancados e conseguimos botar eles a funcionar. Sempre dentro dessa perspectiva, né, de estimular a preguiça, né, de certa maneira. Né? Ou seja, a gente trabalha para que as pessoas trabalhem menos. Né? Então, e algumas coisas são complexas de fazer, mas a gente tem tentado, nas engrenagens, garantir isso. Por exemplo, uma coisa que me irritava muito como usuário, e que eu tentei combater com todas as minhas forças, é que a universidade me faça a pergunta cuja resposta ela conhece. Isso sempre me irritou muito. Eu tinha que mandar um projeto de pedido para o sistema, para a própria me pagar um artigo. Ela perguntava o endereço do meu departamento. Que cargas, será que a Unesp não sabe qual é o endereço do meu departamento? Não é possível. Ela perguntava o meu e-mail, perguntava o meu CPF, perguntava não sei. Então, assim, isso tudo porque
havia uma falta de concatenação dos sistemas, entendeu? Então, e isso gera um monte de problemas. Tá? Um dos problemas que gerou para nós, que era engraçado, assim, tinha 8 lugares, sei lá, onde tinha o teu e-mail na universidade. 8. Tinham 8 cópias do e-mail das pessoas na universidade. Então, a gente tem que trabalhar muito para reduzir essas coisas, entendeu? E é isso que, no final do dia, dá ganho de desempenho, faz a vida das pessoas ser mais ágil, né? Por exemplo, o CPA, né? O CPA que foi criado. Provavelmente ninguém mais lembra das planilhas, né? Isso é desgraça da TI, né? A TI, quando ela funciona, ela desaparece. Né? O Carlos sabe disso. A gente trabalha para que a TI desapareça. Quando a TI desaparece, é um sinal de felicidade para nós. Porque ela desapareceu, ela deixou de intervir. Ela entrou no teu workflow e ela ficou integrada ao teu trabalho. Então, assim, quando o sistema aparece, é um mau sinal para o sistema. Né? Então, a gente trabalha também no sentido de que ele desapareça, que as ferramentas funcionem de forma integrada e que a pessoa tenha o menor trabalho possível. Né? E sempre quando a gente resolve um problema desse, a gente começa a resolver outros. Né? Porque quando tu encaixa uma coisa dessas, esse encaixe pode ser usado em outro lugar. Então, por exemplo, quando a gente resolveu o problema do CPA, a gente conseguiu criar um sistema de especialistas na Unesp. Porque a gente começou a trabalhar com os currículos Lattes, a gente conseguiu aprender a trabalhar com eles, baixar automaticamente, e isso gerou um sistema de especialistas, que era um sistema muito, muito simplesinho, né? muito pobrinho no final das contas. Né? E aí veio o portal de docentes logo na sequência. Porque ele era simples, mas o coração dele continha o que era relevante, era a questão de fazer uma visualização adequada. Agora, o que acontece? Esse sistema de visualização, mais no sistema de pós-graduação, mais o sistema de avaliação que a gente tem, foi percebido pela CAPES como a Unesp como uma instituição que tem capacidade de nos ajudar ao quê? A integrar diretamente no sistema de pós-graduação ao Sucupira, que é o sistema de avaliação da CAPES. Então, no futuro, essas duas coisas podem estar totalmente integradas. O sujeito vai ter que simplesmente botar o dado no sistema de pós-graduação e ele automaticamente vai ser replicado para a CAPES numa cópia local nossa. Aí diz, qual é o impacto disso? Trocentas pessoas perdem trocentos milhares de horas nas unidades fazendo trabalho repetitivo e inútil, que vai deixar de ser feito, vai poder ser feito de uma única maneira, com os dados confiáveis. E, às vezes, quando a gente tinha duas fontes de dados dependentes, a gente tem não só o trabalho de botar os dados duas vezes no sistema, como ainda por cima tem o trabalho de um terceiro, que é depois garantir qual dos dois deu certo. Então, assim, é isso que a gente acabou fazendo. Então, a gente criou um ecossistema, né, que já existia, a gente concatenou esse ecossistema, otimizando essas interações, reduzindo as duplicidades, para que tenha um custo menor, né, que realmente gere um impacto positivo na vida das pessoas. Claro, né, isso em alguns lugares funciona, em alguns lugares demanda cuidado, né, mas é muito importante. Eu queria comentar uma última coisa, que é um problema que eu tenho reparado, que é uma coisa engraçada, as pessoas não têm um entendimento claro disso. Né? As pessoas reclamam muito, mas os sistemas nunca param de ser desenvolvidos. Né? O fulano demorou 10 anos para desenvolver o sistema. O fulano demorou 20 anos para não sei o quê. Os sistemas não morrem naturalmente. Eles têm uma vida longa, entendeu? Eles não ficam prontos. Né? Porque para o sistema ficar pronto, para o Sysgrad ficar pronto, significaria que a graduação parou de evoluir. E não é essa a ideia. Nós não queremos que a graduação pare de evoluir. A graduação tem que continuar evoluindo. E o sistema tem que acompanhar a graduação. E toda vez que a graduação muda, o sistema tem que mudar. Ele está em desenvolvimento perpétuo. O CISPG é a mesma coisa. Então, os sistemas eles não ficam prontos. Né? Eles são colocados em produção. E aí a gente começa a trabalhar. Então, eles têm um tempo de vida, né? Que são os versionamentos. Isso também era um conceito que não havia. Não havia um conceito claro de versionamento. Nós trabalhamos a duras penas isso. O sistema tem versão, ele entra em operação. Passa um tempo sendo modificado com mudanças pequenas, e eventualmente ele tem que sofrer uma grande mudança. Aí tem uma versão nova, com um conjunto novo de features que vai ter que ser incorporado.
Então, assim, é todo um trabalho aí de operar essa máquina, né? Que é uma máquina bastante complexa, sofisticada, né? E que é essencial hoje, né? Tá? Então, assim, as nossas virtudes, elas facilitaram a nossa vida durante a transição da pandemia. Como, felizmente, a gente já estava numa direção boa, eu acho, na maior parte dos casos, para nós não foi um grande problema. Eu acho que nós vamos enfrentar uma dificuldade muito maior para retornar do que para sair. E quais metas, professor e Carlos, a gente tem para estabelecer para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Universidade neste segundo semestre, que é o último ano da gestão Unesp 2020, como o professor Sandro apelidou? O que a gente tem? Na verdade, o status que eu acabei de falar, assim, a gente já acabou com... Nós temos uma meta que é burocrática, que é consolidar a mudança da CTINF, que, do ponto de vista de arcabouço jurídico, institucional, que não foi finalizado. A gente terminou a legislação, ela vai entrar nos colegiados agora, mas a ideia não é mudar nada, é basicamente colocar no papel o que vem sendo feito hoje, né? Então, a gente foi o trabalho que a gente fez. A gente tem alguns desafios que a gente está trabalhando nisso. O maior deles, eu acho que é o sistema Folha, a integração do sistema Folha com o sistema de RH. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado. É um problema de R$1 bilhão, né? No final das contas, né? Porque é o tamanho da nossa folha aí, bilhões de reais. Então, é um problema muito, muito crítico, né? E demanda muito cuidado. A gente optou por uma estratégia de unificar o sistema Folha ao sistema de RH, e a gente está trabalhando arduamente nisso, no sentido de garantir que isso vai funcionar. A gente imagina que alguns outros sistemas vão entrar em operação, né? O CISPROP vai ter novos módulos, por exemplo, várias mudanças no sistema de graduação, alguns sistemas da pós-graduação para residências médicas, residência multiprofissional, vai ser incorporado. Nós vamos avançar com o sistema de extensão, prestação de serviço. Na área de GTIC, Carlos, tem alguma coisa que a gente tenha alguma coisa para fazer? Tem sim, né? Basicamente, a gente evoluir nessa questão da nuvem computacional. É uma coisa que a gente já vem galgando aí há alguns anos, né? E a gente preparou o nosso data center aqui para uma demanda bem interessante, bem importante para a universidade, e a gente percebe que agora o nosso desafio é, como a tecnologia sempre muda, então a gente tem que sempre estar pensando anos à frente, né? Então, como seria a tecnologia daqui a 5 anos? Ninguém vai saber a resposta, mas a gente precisa olhar para o que está acontecendo, olhar para as tecnologias que vêm surgindo, e a gente entende que a nuvem computacional, ela já é uma realidade já há alguns anos, né? E agora essa nuvem híbrida, que é a integração do que a gente tem fisicamente já aqui dentro da universidade, com uma nuvem que seja, como, por exemplo, o Google é um serviço em nuvem e tantos outros serviços. Então, essa extrapolação do trabalho computacional de dentro da universidade para a nuvem. E aí, ao passo que o usuário, a hora que ele entrar no sistema ou estiver utilizando algum tipo de serviço, eu estou vendo aí que tem um telefone IP na tua mesa, e ele é um serviço que está na rede, é um serviço que substituiu, e é um dos que o professor Ney comentou que, de repente, ele ficou invisível, né? Hoje ninguém lembra mais daqueles telefoninhos antigos com cabinho pequenininho, RJ11 e tal. Hoje todo mundo usa um telefone IP dentro da Unesp, e é um serviço que se tornou invisível, as pessoas não lembram mais que ele está ligado à rede. Então, essa evolução que a gente busca sempre. E a gente percebe que a nuvem é uma das coisas que o usuário precisa... vai ser abstraído, né, da mente do usuário se ele está utilizando um serviço dentro da universidade ou fora. Para ele não importa, contanto que seja um serviço seguro, contanto que seja um serviço eficiente e entregue aquilo que ele precisa, né.
Então, um dos nossos planos como meta, tanto desse ano, para terminar esse ano de 2020, como para o futuro, é essa consolidação da nuvem dentro da Unesp. Eu acho que tem ainda várias coisas na área educacional. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Também, no capítulo do livro que a gente acabou escrevendo para a gestão, né? Isso era uma coisa que eu escrevi lá, eu falei, a gente precisava de uma estratégia unificada, blá, 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 blá. E durante o processamento do capítulo, né, do livro que vai ser editado, né, que está finalizado, isso já ficou velho. Tá? Eu acho que a gente avançou muito na questão de ter uma estratégia única de transformação digital. Então, o IEP3 se consolidou. Obviamente, não é um período fácil, né? São um período de muitos desafios, a gente tem muito pouco recurso financeiro, né? Então, tudo se torna mais difícil. Ainda tinha questão de viabilização institucional, tem um monte de questões burocráticas, né? A universidade, ela se movimenta um pouco lentamente, né? Como todos nós sabemos. Mas o IEP3 está consolidado, eu acho. Mais do que isso, né? O que acaba acontecendo, né? Quando as pessoas querem, as estruturas se criam, né? É fácil criar estruturas. Tá? Quando as pessoas não querem, qualquer estrutura que a gente cria é ineficiente. Então, quando a comunidade decide, né, por algum motivo qualquer, a comunidade decide, ela está convencida de alguma coisa, aí as estruturas se criam. Porque aí o que acontece? A Unesp, todo dia a gente aprende isso na reitoria, né? Todo dia a gente reforça isso, que a Unesp é muito grande, né? Ela é muito maior do que nós, e ela tem muitas competências. Né? As pessoas tendem, às vezes, a gente tem de ser crítico, né? Como tradicionalmente a área acadêmica né? Mas a Unesp tem muitas competências, tá? Eu não falo isso da boca para fora, é um fato, tem muitas competências. E quando essas competências se alinham, né? Aí o trabalho é muito mais simples. Né? Então, assim, havia uma falta de alinhamento com a ideia de que a gente deveria usar novas tecnologias de forma massiva no ensino. Né? E é uma discussão razoável, né? Ou seja, é muito difícil para um docente, num período normal, ele dedicar o tempo que é necessário para ele se capacitar a usar essas novas tecnologias. Isso é um problema. Ele teria que parar o que ele estava fazendo, disciplinas que ele estava dando, né? Um monte de atividade que cada um de nós tem, com um número crescente de docentes, um monte de problema que a gente tem, as pessoas não tinham tempo para parar. Agora elas pararam. Tá? Outro problema que a gente sempre teve, né, que a gente está tentando atacar, a questão da inclusão digital. É um problema complexo. Né? Ninguém consegue resolver isso de uma hora para outra. Né? Todo mundo teve seu problema. O que fazer com o aluno que não tem a condição? Num período normal, isso nos barrava. Porque a gente chegava e dizia assim, todos os alunos têm computador? Não. Então não dá para fazer. Porque como é que eu vou prejudicar um aluno? Né? Que não tem computador, eu vou preparar um material institucional que ele não vai ter acesso. Não pode ser feito dessa forma. Agora, o que aconteceu foi que teve que ser feito alguma coisa. Né? Teve que ser feito alguma coisa. E o que acabou se fazendo foi e as soluções começaram a surgir, entendeu? Começaram a surgir, eu acho que hoje elas vão se consolidar e vai caber para o final dessa gestão, eu acho que tornar esse processo mais estável, né? Claro que ele é sempre desafiador, né? Eu acho que vai ser desafiador para todo mundo, para nós também vai ser. Obviamente, as pessoas... eu acho que quando eu cheguei na gestão aqui do professor Sandro, né? Cheguei um ano atrasado, digamos assim, né? Eu estou falando demais, né? Já vou interromper aqui. A gente tinha um problema que era a dificuldade de implementar mudanças. A universidade estava congelada no modus operandi de décadas. Havia mudanças, mas eram muito lentas. Então, não havia um processo de mudar. Como mudar, né? A própria comunidade não estava acostumada com a ideia de mudança, ela estava com a ideia de continuidade. Durante a gestão do professor Sandro, gestão 2020, o que acabou acontecendo? Deixou de ser uma opção ficar onde a gente estava. Né? E aí as pessoas começaram a se adaptar com esse processo de mudança. Né? Tá? E a comunidade unespiana, ela é muito crítica. Né? Ela é muito crítica, ela é muito inteligente e muito crítica. Então ela sempre te pergunta, mas vai dar certo isso? O cara te pergunta, tu vai mexer... Tu vai migrar
todo mundo de trabalhar na universidade para suas casas em 15 dias, tu tem certeza que isso vai funcionar? Essa é a pergunta que as pessoas te fazem quando tu propõe alguma coisa. Tu tem um budget previsto para isso? Tu tem um cronograma detalhado? Tu tem certeza que isso vai funcionar? E a resposta é não. É óbvio que eu não tenho certeza que vai funcionar, mas todas as grandes mudanças estão assim, elas têm risco associado. E isso a comunidade não estava preparada para aceitar, e eu acho que agora está. Eu acho que essa ideia de risco, que é necessário o processo de mudança, que é o fato que tu não vai conseguir preparar, sair do modelo em que todo mundo dá aula de forma não presencial para o modelo que todo mundo vai dar aula à distância, que isso não vai ser feito sem erro. Que vão acontecer erros, que vão ter ideias que não vão dar certo, que vão ter ideias que vão dar certo, e que o caminho que a gente vai decidir no futuro vão ser em cima das coisas que funcionaram. E algumas perdas vão ocorrer, que elas são necessárias. Porque os acertos ocorram, tem que ocorrerem os erros, não é possível acertar sempre. Não é possível. Então, eu acho que esse foi que, digamos assim, uma das coisas que a gestão 2020 vai deixar de legado. Ela vai deixar de legado essa ideia de que a mudança ela é necessária, e o mundo pós-pandemia, né, tem muita discussão, né, se nós vamos virar uma espécie de... todo mundo vai virar bom samaritano de uma hora para outra, se as pessoas, se os problemas do mundo vão todos acabar, se todo mundo vai ficar amigo um do outro. A gente sabe que não vai acontecer isso. Mas a gente também sabe que nós teremos muitos desafios. E que esses desafios vão ter que ser vencidos usando novas ferramentas, novas estratégias, novas visões, novas alguma coisa. Tá. Algo de novo vai ter que surgir, porque senão nós não vamos dar conta. Com o que a gente tem instalado, funcionando, se a gente simplesmente usar o que tem, não vai. Eu acho que vai ter que inovar, realmente, não tem alternativa. Professor Ney, Carlos, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Gestão Unesp, apresentando para a gente os trabalhos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Obrigado, Maíra. Agradeço a oportunidade, acho que foi muito proveitoso. Espero que a gente tenha satisfazido as demandas aí e que dê tudo certo. Carlos? Isso aí, obrigado pela conversa, acho que foi muito bom. É sempre bom a gente lembrar várias coisas que aconteceram e planejar um pouco o futuro, e as suas perguntas e todas as conversas que nós tivemos aqui hoje, acho que foi importante para deixar mais claro para onde a gente está indo. Claro, o primeiro passo para você alcançar qualquer coisa, você saber onde você quer chegar, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para frente mesmo. Eu acho que é essa a nossa intenção. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, bons trabalhos a vocês. E o Gestão Unesp fica por aqui, acompanha as demandas e as informações acerca das ações da reitoria da universidade em nossa programação e também em nossas mídias sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.